Que texto, hein? Que texto desafiador para nós, né? Será que é possível você odiar uma pessoa, você ter ira de alguém, ter um ódio tão grande de uma pessoa, ao ponto de não querer conviver com ela, ao ponto de dizer assim, você não é meu irmão, vai para longe, não quero estar com você, pelo fato dela comer algo, uma comida diferente do que a sua? Você já parou para pensar nisso? Ou mais do que isso, né? Pelo fato dela beber algo diferente do que você bebe, né? Parece absurdo a gente pensar nisso, mas era exatamente isso que estava acontecendo aqui na igreja da carta aos Romanos, né? E às vezes a gente pode pensar, nossa, que povo imaturo, que povo, né, que não cresceu espiritualmente. Mas a pergunta que esse texto vai trazer para a gente refletir é, quais são as coisas pequenas que estão nos dividindo? Esse é o ponto. Então, quais são as coisas secundárias que estão no nosso meio e que a gente às vezes está dando mais valor e que está dividindo a nossa comunidade, né? Porque às vezes a gente tem a tendência de olhar para eles e pensar assim, como eles são imaturos, mas e a gente? Será que a gente tem a maturidade suficiente para viver em unidade nas nossas diferenças? Você lembra como é que era a igreja de Roma? Era uma igreja que ficava na capital. E geralmente, capitais, além de ser grandes cidades, grandes metrópoles, tem pessoas de todos os lugares vivendo, né? Aqui você, dentro da nossa igreja, você pode perceber, tem pessoas que vieram de vários lugares aqui do Brasil, né? Também muito por causa da Escola da Bíblia, da Ser Cristo, pessoas de muitos lugares vêm para cá. Eu mesmo não sou daqui, sou de Londrina, né? Tem uns irmãos aí do Nordeste, da Paraíba, tem o pessoal do Sul, tem pessoal de outro país vivendo aqui. Então isso é muito comum em grandes capitais. Roma não era diferente, né? Uma capital, uma igreja estava naquela cidade e pessoas que vieram de vários lugares do mundo. Qual é o problema? Choque cultural. Então existe um choque cultural dentro dessa igreja e era tão grande, era tão forte isso que estava rachando a igreja ao meio, estava dividindo a igreja. E esse não é o plano de Deus. O plano de Deus não é esse, né? Que a igreja se divida. Pelo contrário, a gente vê em vários textos Deus falando a respeito da unidade, Jesus falando da importância da unidade e como a unidade é essencial para o nosso convívio e para a nossa missão, que é pregar o Evangelho. Então, sem unidade não tem trabalho, sem unidade não tem pregação do Evangelho, né? Então, é basicamente esse contexto que Paulo vai trazer aqui, e eu quero trazer meditações para nós, para a gente poder refletir a respeito da nossa convivência aqui. E o primeiro ponto, né, a pergunta, a chave para a gente poder meditar é até onde vai a nossa liberdade? E aonde começa a responsabilidade do outro? É esse pensamento que a gente precisa ter na manhã de hoje, né? E um ponto interessante, estudando isso daqui, e precisa ficar claro para a gente começar a tratar, antes da gente começar a tratar o texto, Paulo não está falando das doutrinas essenciais dentro da igreja, né? Então a gente precisa separar isso. No que concerne às doutrinas, aos ensinamentos, aquilo que é essencial ao cristianismo, a Bíblia é muito clara em mostrar para nós que nós precisamos ter unidade. Eu e você não podemos pensar diferente a respeito dessas doutrinas elementares. Você não pode pensar diferente, por exemplo, a respeito do batismo, né? A Bíblia é clara em dizer para nós, batismo para salvação, perdão dos pecados, Espírito Santo. Você não pode achar que o batismo é outra coisa, senão você não pode achar que Jesus não é Deus, né? Então, e eu achar que é. Não, Jesus é Deus, está lá em João 1. Então, a gente não pode pensar diferente nessas doutrinas elementares. Nas doutrinas elementares que estão expressas na Bíblia, nós precisamos ter unidade. Nós precisamos pensar igual, né? Paulo fala isso lá em Efésios, tenham da unidade do corpo, um só batismo, uma só fé, um só Cristo, um só Deus. Então, a gente precisa ter uma unidade nisso. Mas naquilo que não é essencial, nas coisas secundárias, nós temos sim uma liberdade em Cristo. Nós temos uma liberdade. Só que nós, e é isso que Paulo vai tratar aqui, essa liberdade que nós temos, essa liberdade que Deus nos dá, isso não é um motivo para que a gente ofenda a fé do outro, né? Isso não é um motivo. Pelo contrário, nós precisamos usar a nossa liberdade com sabedoria. Nós precisamos usar a nossa liberdade em Cristo nesses assuntos secundários com cautela, com sabedoria. Para quê? Para que a unidade do corpo permaneça, para que nós permaneçamos unidos, para que a gente se mantenha juntos, para que a gente consiga
cumprir a obra de Cristo na nossa vida e na vida das pessoas, né? Então é isso que Paulo está tratando aqui, de assuntos secundários, que assuntos de que não levam à salvação, mas a gente precisa se atentar, a gente precisa tomar cuidado para que a gente tenha um convívio harmonioso e muito agradável entre nós, tá bom? Entendendo isso, vamos entrar então na primeira parte do texto. Na primeira parte do texto, antes da gente entrar na parte do texto, eu já quero trazer um exemplo para você entender nessa coisa de cultura e o que é essencial para a salvação ou não. Eu até coloquei aqui, esqueci de comentar. Paulo, judeu, né, mas ao mesmo tempo foi escolhido por Jesus para pregar aos gentios. E Paulo tinha 2 filhos da fé que ele amava muito. Você lembra do nome deles de cor, né? Timóteo e Tito. Pessoas que ele ensinou, jovens que ele ensinou, que ele pregou o evangelho e tal, e que ele está ensinando, e esses jovens vão viajar o mundo também com Paulo, vão ser parceiros do trabalho de Paulo. Só que olha que interessante, estudando esse texto, e estudando a história desses 2 jovens também, Paulo ensina para Timóteo, né, e Paulo vai circuncidar Timóteo num certo texto, né, lá em Atos, ele diz que circuncidou. Para quem não lembra, a circuncisão era uma marca que os judeus faziam, né, e os judeus estavam ensinando que essa circuncisão era tão importante que se uma pessoa não se circuncidasse, ela não poderia ser salva. E Paulo está dizendo que isso é um falso ensino, isso é mentira, ninguém é salvo por causa disso. Nós somos salvos pela fé em Cristo, né? Então, por causa desse ensinamento, né, Paulo diz para Timóteo não se circuncidar, né, na verdade por esse motivo de salvação. Mas Paulo vai circuncidar Timóteo num certo momento, não para que ele seja salvo, mas para que ele tivesse acesso aos judeus e pregasse o evangelho para eles. Então olha só que interessante essa ideia, de algo cultural que Paulo fez para que Timóteo tivesse acesso aos judeus e pudesse pregar o evangelho. Mas ele não estava ensinando que a circuncisão salva quando ele circuncidou Timóteo. Por outro lado, Tito, Paulo não circuncida em nenhum momento, né? E ele diz para ele não se circuncidar. Por quê? Porque ele estava fazendo um trabalho com outro grupo de pessoas. Então você vai entendendo essas questões, né? E tendo esse exemplo da circuncisão, você vai entendendo que existem assuntos que dependendo do contexto, dependendo do lugar, dependendo da cultura, dependendo da época, você faz ou não, ou deixa de fazer, pensando na obra de Deus. Mas isso não é um elemento que vai nos levar à salvação. O que nos leva à salvação é a fé em Cristo. O que nos leva à salvação é crer no que Ele fez. Crer, se arrepender, confessar, se batizar, perseverar. É isso que nos leva à salvação. A fé em Cristo, na obra dele na cruz. Tudo que passa disso é ensino de homens, né? É invenção. A gente precisa ficar apenas com o que a Escritura nos mostra. Então, a primeira divisão que eu faço no texto aqui, e eu trouxe para a gente poder meditar, dos versos 1 ao 6, Paulo vai mostrar para nós, vai nos levar a pensar sobre esse grande desafio que é a liberdade cristã. Então, nesse primeiro trecho do verso 1 ao 6, né? Então, a liberdade cristã, pensando sobre isso, é quase que um paradoxo, né? É quase que uma coisa, parece que não é lógica, né? Porque a liberdade em Cristo, ela nos liberta, mas ao mesmo tempo nos amarra uns nos outros, né? Então, a gente está livre do pecado, a gente está livre de várias coisas que nos separam de Deus. A gente tem essa liberdade para viver em Cristo, mas a gente tem um compromisso uns com os outros. A gente está amarrado, de certa maneira, uns com os outros. Então, é a ideia de pensar que a minha fé depende sim de você, e a sua fé depende de mim. Eu preciso de você. Eu preciso de você na minha caminhada em Cristo. Sem você, eu não vou conseguir chegar na eternidade. A gente às vezes pensa nessa ideia da salvação individual. A parte do individual é a parte que você faz aqui atrás, no tanque. Essa é a parte individual, só. Saiu daqui, não tem mais nada individual, é tudo coletivo. Então, eu preciso de você. Eu preciso da sua ajuda para chegar em Cristo, para perseverar e para chegar no céu. E eu quero te ajudar também. Eu quero ajudar você no seu caminho, eu quero ajudar você na sua fé, na sua trajetória, né, para que essa reunião aconteça lá. Então esse é o grande paradoxo da liberdade em Cristo. Somos livres, mas ao mesmo tempo estamos amarrados uns com os outros, né? Então, nesse trecho, Paulo vai falar de pessoas que comem de tudo e de outras pessoas que preferem se abster desse tipo de alimento. Agora, o que ele vai trazer, a grande reflexão que ele vai trazer não é sobre quem está certo ou sobre quem está errado. Isso está sendo feito para quem? Para o Senhor? É para o Senhor que isso está sendo feito?
isso não está sendo usado como motivo para chegar à salvação, mas para glorificar a Deus, não tem problema. Esse é o ponto. Então, aquele que come, come para o Senhor. Aquele que não come, não está comendo para o Senhor também. De modo que ambos estão glorificando a Deus. Né? Então, esse é o ponto. Tá bom? Na segunda, a provocação aqui é, você já parou para pensar que aquilo que você reivindica como liberdade, se isso está servindo para construir uma ponte de relacionamento dentro da nossa comunidade, dentro do corpo? Né? Então, esse é o ponto. A gente precisa lembrar que estamos aqui para construir pontes. Estamos aqui para nos aprofundar no relacionamento com Ele e entre nós. A segunda divisão do texto que eu fiz, e aqui vem um alerta profundo para nós, do verso 10 ao verso 12, eu gostaria de reler esse trecho com você, são só 3 versículos. Olha o verso 10 comigo. Portanto, você que julga o seu irmão, por que você julga o seu irmão e por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então olha que trecho forte. Paulo já tinha falado isso lá no capítulo 2, se eu não me engano, a respeito do cuidado que nós precisamos ter quando a gente julga os outros. A gente precisa ter algum cuidado em relação a isso. Então Paulo vai tratar aqui do perigo, mais uma vez, do perigo de nós usarmos a nossa fé e a maneira que nós vivemos para julgar a outra pessoa. Né? Então a nossa inclinação para julgar as pessoas, muitas vezes pode ser um reflexo da nossa insegurança espiritual, pode ser reflexo da nossa falta de compreensão da verdadeira liberdade em Cristo. Nós precisamos tomar um cuidado. Né? A reflexão que eu quero trazer para você é, ao julgar alguém, eu e você, nós estamos tomando o papel de Deus. E é exatamente isso que Paulo está trazendo. Quando a gente julga, usa a nossa fé para julgar o outro, a comida que você come vai te levar para o inferno. Né? Quando você toma esse lugar, a gente está no lugar de Deus. A gente está sentado no trono de Deus para julgar as pessoas. E quem faz isso é Deus, não é a gente. Né? Então ele faz, é quase uma reflexão profunda. Quem é você para julgar? Então nós não somos ninguém, somos apenas servos de Cristo. Lembrando que estamos aqui para ajudar as pessoas a crescer em Cristo. A terceira parte do texto, do verso 13 a 18, depois de falar dessa parte difícil, do cuidado que a gente precisa ter, agora ele vai nos ajudar a entender como viver essa liberdade. Então nessa parte ele vai falar sobre a ética do amor, sobre a ética da liberdade. Então o fato de estarmos libertos e livres para viver em Cristo, também não significa que a gente está livre para fazer todas as coisas em qualquer momento que a gente quiser. Como eu falei, existe uma responsabilidade com a pessoa que está do seu lado. A fé da pessoa que está do seu lado é sua responsabilidade também. A maneira como você vive precisa refletir o caráter de Cristo para que a gente possa ajudar o irmão do lado a permanecer fiel em Deus também. Então, ele muda o foco da discussão porque não é sobre o que é certo ou o que é errado, mas é como a nossa atitude vai impactar na vida das pessoas. Ele vai nos chamar para essa ética do amor. Né? Então, a gente vive numa sociedade, isso é muito óbvio, que prioriza o eu o tempo todo. É o eu. Né? Então, meu dinheiro, minhas coisas, minha casa, é o meu o tempo todo. A gente vive numa sociedade assim. E não é esse o convite de Deus para nós. O convite de Deus para nós é que vivamos o nós. Né? Igreja é sobre nós, é sobre a nossa fé, sobre a nossa salvação, é sobre a nossa esperança. Então sim, nós temos responsabilidade uns com os outros. Né? Então, nesse trecho, a pergunta que eu quero fazer para você é: como seria a nossa vida se cada decisão que a gente fosse tomar, a gente se perguntasse: isso vai edificar o meu irmão? Se cada atitude que eu tomar, antes disso eu perguntar: como é que meu irmão vai se sentir em relação a isso?
quantas coisas talvez a gente não iria fazer, ou quantos conflitos a gente iria evitar entre nós, né? Com certeza estaríamos mais perto dele, mais perto uns dos outros. No próximo trecho, do verso 19 ao 23, depois de falar sobre essa ética do amor e o cuidado com a liberdade que a gente precisa ter, e esse cuidado com a liberdade se você não tem problema com alguma comida ou com alguma bebida e você sabe que um irmão tem, o convite de Paulo é: não faça. Não faça. Não faça se você sabe que vai escandalizar o outro. Ou pelo menos não faça na frente dele, né? Não faça isso para que você tenha esse cuidado com a fé do outro. E a última parte, do verso 19 ao verso 23, ele vai falar mais uma vez, porque tudo isso nos leva a essa conclusão. Qual é o desejo de Deus? Unidade. Qual é o desejo de Paulo para a igreja de Roma? Unidade. Deus quer que sejamos unidos em meio às nossas diferenças, né? Deus quer que a gente se mantenha forte. Então a nossa unidade é mais importante do que ter razão. A nossa unidade é mais importante do que ter razão. A busca pela paz, a busca pela edificação da igreja, a busca pela edificação do meu irmão, ela é mais importante do que aquilo, às vezes, do que eu quero fazer. Aí eu faço uma reflexão para você. Eu ainda não sou pai, mas muitos de vocês são. Se um filho chega para você e diz assim: pai, eu não gostaria que você fizesse mais isso, né, essa atitude aqui, né, e tal, porque quando você faz eu não me sinto bem, e tal, então será que você pode parar? Qual pai falaria para o seu filho: não vou parar não, você que lide com a sua emoção aí? É óbvio que não. E pensa isso num casamento então, né? Quem é casado? Se é sua esposa, chega para você e fala assim: pare de fazer isso, não é sobre certo ou errado, não coloque a toalha em cima da mesa. Você olha para sua esposa e diz assim: o problema é seu, lide com isso. Rapaz, né, lembra daquela do Raul Gil? Pegue o seu banquinho e saia. Pode sair, pode pegar o seu banquinho, já pega em cima do guarda-roupa mala, né? Já começa a fazer as malas, já liga para alguém para buscar um lugar para dormir, né? A gente não consegue imaginar a gente falando isso para uma esposa ou para um filho, né? Você não vai falar para sua esposa: lide com o seu sentimento, vou fazer desse jeito. É pedir briga, é pedir confusão, a gente não faz isso. Mas por que muitas vezes a gente trata os nossos irmãos em Cristo da mesma maneira? Esse é o ponto. Não devemos tratar os irmãos dessa maneira, né? Então, o cuidado que a gente tem com o filho, com a esposa, é o cuidado que a gente precisa ter também com os nossos irmãos em Cristo, né? Parece bobo, mas preste atenção nessa história. Uma história bem reflexiva sobre divisão. Uma história real, tá? Uma história que aconteceu numa igreja nos Estados Unidos, onde uma comunidade, uma igreja, que aparentemente era bem unida, né, decidiu fazer uma oferta para poder reformar o piso. Olha só que coisa legal. Foram reformar o piso, né? E lá a gente usa piso aqui e tal. Lá eles têm o costume de usar carpê, né? O carpê e tal. E aí começa a grande discussão dentro da igreja. Porque um grupo de pessoas queria o carpê vermelho, porque tinha essa associação ao sangue de Cristo. O carpê vermelho parece o sangue de Cristo. O carpê vermelho vai ficar bonito e tal. E eles queriam o carpê vermelho. E um outro grupo da igreja falou: não, vermelho não, por favor, né? Queriam azul, né? Para trazer a ideia de paz, tranquilidade, né? Queremos o carpê azul. E aí começou a discussão. Ninguém cedia, nem 1 milímetro. E começava a brigar: não, porque você é isso, porque você é aquilo, e a coisa vai crescendo, e a coisa vai para o pessoal, e a coisa vai virando uma bola de neve. Qual foi a conclusão? Divisão. O grupo do carpê vermelho parou de ir na igreja, parou de frequentar os cultos. Algumas semanas depois, eles decidiram começar um trabalho em outro lugar da cidade. E aí metade da igreja foi embora junto, né? O time vermelho foi embora junto, e o time azul ficou. E aí o time azul: agora o prédio é meu, posso pôr? Não, decidiu por outra cor de carpê, porque eles não queriam ficar olhando o azul e lembrando da discussão, né? E aí decidiram colocar uma cor neutra. Tudo isso por causa de uma cor. Parece bobo? Acontece com frequência. Muito mais frequente do que você acha, né? Então quem já participou de alguma reunião administrativa sabe que isso acontece, infelizmente. Mas a gente precisa pensar sobre isso, não é?
cor da parede, ar-condicionado, entre outras coisas. São questões secundárias. Isso não vai nos levar a nada, não vai nos levar à salvação. E se a gente consegue trabalhar na nossa liberdade, conviver bem nessa questão desses assuntos secundários, a gente vai ter tanto tempo para fazer aquilo que é essencial. Já parou para pensar nisso? A gente vai ter tanto tempo, energia e recursos para fazer de fato aquilo que é importante. Pregar o evangelho, ajudar as pessoas, ajudar as famílias dentro da igreja a crescer, a amadurecer, os casamentos que precisam de ajuda. A gente vai ter tanto tempo para fazer isso, né? E às vezes essas coisas secundárias tomam demasiado tempo. Para terminar, eu gostaria de fazer essa reflexão com você. O evangelho não é sobre quem está certo. O evangelho é sobre quem ama mais. Então nós temos a verdade em Cristo. Ponto final. A nossa convivência não é sobre quem está certo. É sobre quem ama mais. E eu gostaria de terminar com a história do bode. A história do bode, né? Não sei se você já ouviu a história do bode, né? Na verdade, essa imagem, tentei trazer uma imagem que representava a história do bode. Diz a história que tinham 2 bodes, né? Eles estavam indo em caminhos, eles iam se encontrar, né? Mas eles estavam indo em caminhos opostos, né? Só que a estrada era bem estreita, bem apertada, só dava para passar um. Só que ao chegar, ao se cruzarem, ninguém queria ceder. Então, você sabe como é que o bode faz quando ele vai atacar, né? Ele dá uns passinhos para trás, ele abaixa a cabeça, ele prepara, e os 2 bodes estavam lá na estrada. Tum! Batendo a cabeça. Tum! E batiam a cabeça. Tum! O que acontecia? Ninguém saía do lugar. Os 2 ficavam exatamente no mesmo lugar, parados. Ninguém se movia. Depois de algum tempo ali batendo cabeça, sem ninguém sair do lugar, um dos bodes decide se deitar. Um deles se deita e o outro passa por cima. E aí os 2 continuam o seu caminho, né? O outro bode foi muito mais longe, chegou muito mais longe, os 2 foram longe, porque um deles decidiu deitar. Um deles decidiu ceder. Então, esse é o ponto, né? Então, a gente precisa pensar nisso, não olhando para o irmão e pensar, e aí, vai deitar, irmão? Né? Posso passar por cima? Mas a ideia é pensar, eu amo tanto a Cristo a ponto de ceder ao meu irmão? Eu amo tanto a Cristo a ponto de abrir mão dessas questões secundárias para que nós possamos viver em comunidade, em união e continuar cumprindo com a nossa missão? Então, Romanos 14 nos desafia para isso, para viver de maneira que valorize a nossa unidade, que valorize o nosso amor, que valorize a nossa comunhão dentro da igreja, acolhendo uns aos outros, tomando cuidado com a consciência uns dos outros, lembrando que todos nós somos servos de Cristo, somos servos, estamos aqui temporariamente, vamos estar diante de Deus para prestar contas de tudo que a gente fez e lembrar que tudo que nós fazemos é para a honra e glória de Deus e para o bem-estar uns dos outros. Então, quando você sair daqui hoje, pergunte-se para si mesmo, pergunte para o seu coração: eu estou sendo um construtor de pontes